Amado, uma boa noite. A graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida. Hoje eu optei chegar um pouquinho para cá para favorecer a visualização ali também, porque senão também essa luz ontem ficou o tempo todo aqui no meu rosto, incomodou bastante. Eu quero começar nessa noite também propondo uma frase para a gente pensar. Na verdade, bom, antes disso, lembrar daquilo que a gente conversou ontem. Ontem a gente falou sobre a importância de ter raízes profundas, raízes que estão de fato enraizadas na presença de Deus. Porque um fruto, para que ele cresça, se desenvolva, ele precisa ter raízes. Se você tiver uma árvore e essa árvore não estiver enraizada, automaticamente aqueles frutos vão murchar. Faltará força, vida, para que eles perpetuem. Mas uma vez que essa árvore esteja plantada num lugar saudável, num lugar farto de vida, ela vai produzir vida também. E o Salmo de número 1 fala sobre isso, sobre a vida do justo, que está plantada na presença de Deus, que se afasta do mal, que se afasta das referências ruins e que busca em Deus a sua fonte de vida. Ele é como essa árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo ela dá o seu fruto, sua folhagem não murcha e tudo o que faz é bem sucedido. E a partir daí eu quero, nessa noite, continuar pensando sobre esse tema, só que agora na imagem de um outro elemento tão importante, que é o da semente. Se por um lado a raiz ela tem a ver com a fonte de nutrientes, é da onde a planta, a árvore, ela extrai toda a energia necessária para crescer, se desenvolver, é ali na raiz, no seu enraizamento. Por outro lado, a semente é a possibilidade de continuidade. A semente é a perpetuação daquele fruto. Um fruto, ele traz dentro de si sementes. Sementes essas que, caindo também num solo fértil, o que vai acontecer? Produzirão novos frutos. E eu quero então nessa noite pensar a partir dessa ideia. Eu queria inicialmente pensar com você sobre isso. No interior de um fruto, em cada semente, a tamanha força capaz de gerar mais fruto. Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos o dia que nós tivemos. Dia farto de alegria, dia farto da tua presença. É muito bom estar aqui, Senhor. É muito bom ter essa oportunidade de conviver mais de perto com os nossos irmãos e irmãs tão queridos, Pai. Da gente dividir das refeições, da gente poder conversar sem pressa, da gente poder, quer seja pela manhã, quer seja à tarde nos pequenos grupos e agora à noite, se voltar para a Tua Palavra e dela extrair vida para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. E nós pedimos, Pai, assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações nesses dias, Pai, fale também nessa noite. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, sobretudo, voltando a nossa atenção para o texto clássico, que é o texto de Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito. Carta escrita por Paulo e que tinha por objetivo, isso já foi falado várias vezes, mas acho que cabe sempre a gente possível lembrar disso, tinha por objetivo alertar, advertir aquela igreja que uma vez libertos, eles deveriam viver na liberdade e não voltar à escravidão da lei, não voltar àquele conceito de que eu preciso fazer algo para ser salvo, mas compreender que eu sou salvo pelo que Cristo fez. E Paulo então reforça isso incansavelmente nessa carta. Falando de liberdade, pastor Sandro hoje pela manhã falou basicamente sobre isso.
essa graça maravilhosa que é a vida de liberdade que Deus abre para nós através de Cristo Jesus, eu me lembrei de um fato recente na minha vida. Meu pai, após falecer, ele deixou alguns passarinhos lá na casa dele. Minha mãe vem cuidando desses passarinhos, ao mesmo tempo que ela não curte, não faz parte do universo dela aquilo, mas ela vem cuidando desses passarinhos, porque ainda é uma referência dele, é uma maneira dela cuidar de algo que ele deixou. Mas a minha mãe resolveu viajar agora no último mês, e para onde os passarinhos foram? Para minha casa. E eu estava lá com 3 gaiolas e 4 passarinhos, e tendo que lidar com aquilo. E na minha casa é comum ter passarinhos voando ao ar livre e beliscando uma coisa ou outra no quintal. E eu morria de dó de ver aqueles passarinhos ali engaiolados. Isso já era um drama do meu pai já há muito tempo, que eu sempre falava para ele: pai, vamos soltar esse passarinho? Ele: não, mas esse passarinho está acostumado à gaiola. Eu falei: vamos soltar. E essa semana eu pensei assim: agora é a oportunidade que eu tenho de soltar os bichinhos, né? Mas aí, por uma questão de respeito, eu liguei para minha mãe. Falei: mãe, olha só, estão ali na gaiola, tem outros iguais a ele, na mesma espécie ali, vivendo em liberdade, a senhora me autoriza? Ela falou assim: pode. Tem uns lá que não devem, porque são animais de cativeiro, então esses estão lá na gaiola. Mas havia ali pelo menos 2 passarinhos que eram silvestres, e então eu resolvi abrir a gaiola. E fiquei observando. Abri aquela gaiola e fiquei sentado da varanda da minha casa olhando. E eles olhavam curiosos para aquela porta, olhavam. E depois de alguns minutos um foi embora. Bateu asas. Foi experimentar dessa liberdade. Num lugar onde certamente há riscos, mas também há muito mais fartura de vida do que dentro de uma gaiola. E o outro, curiosamente, que morava na mesma gaiola, passou o dia inteiro, ele olhava para a porta e ele não saía. Não saía. Chegou à noite, eu preocupado de algum outro animal entrar ali, fechei a gaiola, mantive ele ali. No dia seguinte, abri a gaiola e passou o dia inteiro e ele não saiu. Eu comecei a pensar se não era o caso de deixar a gaiola fechada de vez. Mas, movido pelo desejo de soltar aquele animal, eu mantive a gaiola aberta. E no terceiro dia, ele saiu, voou e bateu asa. A liberdade é algo assustador, apavorante. Porque, de alguma forma, por mais que a gaiola ela cercie o nosso espaço, e a verdade é essa, mas ela também dá uma sensação de quê? De segurança. De segurança. Mas Cristo nos chamou para viver em liberdade. E Paulo está consciente de que, ao sermos chamados a viver em liberdade, nós estamos sujeitos ao risco de cairmos naquilo que ouvimos hoje de manhã, que é a libertinagem. É o outro extremo. De um descaso total em relação a esse Deus que abriu, que escancarou a gaiola para a gente. Por isso Paulo, então, de forma enfática, ele vai falar sobre o nosso papel. Nós que um dia fomos livres de vivermos essa liberdade na presença dele, frutificando os frutos do Espírito dele. E se é bem verdade que o fruto ele é de quem? O fruto é do Espírito. É Deus agindo na nossa vida. Mas isso também não nos coloca num lugar de passividade, porque, embora o fruto seja do Espírito, cumpre a mim e você o quê? Cultivar desse fruto. Vimos ontem que, através da nossa vida devocional, de um relacionamento estreito e profundo com Deus, nós estamos cultivando esse fruto. Nós estamos nutrindo desse fruto. Nós estamos nos enraizando num terreno fértil que nos permita desenvolver esse fruto. E uma vez esse fruto desenvolvido, ele traz no seu interior o quê? Sementes. Sementes que, quando são compartilhadas, geram o quê? Mais fruto. E esse é o papel do discípulo de Jesus.
é divulgar, é propagar, é compartilhar dessa semente. E você sabe qual é a semente do fruto do Espírito? É o Evangelho da salvação. Essa é a semente, esse é o cerne do fruto do Espírito. É a semente do Evangelho, que nos transformou e que transforma todo aquele que tem encontro real e verdadeiro com Ele. Só que me parece que nem sempre as coisas são tão simples assim. Nem sempre a semente ela germina e frutifica como a gente imagina. E eu quero nessa noite ler um texto, uma parábola de Jesus, que fala sobre isso, e eu quero ler com você lá em Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20. Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20. Marcos 4, de 1 a 20, acompanha na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e entendam, para que não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em eles chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus conta essa história aos seus discípulos mais chegados, os 12 que compõem o colegiado apostólico, mas ainda outros que ali estavam também.
E a parábola, as parábolas muitas vezes eram usadas por Jesus para traduzir verdades sobre o seu ministério, sobre o reino de Deus. E nessa ocasião, Jesus fala sobre essa parábola, onde ele usa a figura de um semeador que saiu a semear. Eu e você também fomos chamados a semear. O próprio Jesus, depois da sua ressurreição, isso está registrado lá em Marcos capítulo 16, verso 15, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em última análise, o fruto, ele é a cápsula da semente. Através do exercício do fruto do Espírito, nós estamos semeando o Evangelho na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Contudo, parece que nem sempre as coisas são tão óbvias assim. Por exemplo, é sabido que em nosso país, como em outros lugares do planeta, o número de evangélicos cresce. Os evangélicos crescem quantitativamente. Por outro lado, a violência continua crescendo, a injustiça continua crescendo, e uma série de transtornos continuam crescendo na nossa sociedade. O que parece é que muitas vezes, embora cresçamos em quantidade, parece que por vezes o nosso crescimento qualitativo ele não acompanha o nosso crescimento quantitativo. Há muito tempo atrás ouvi, numa ocasião, Bispo Robson Cavalcante, pastor luterano, e eu estava sentado no lugar onde ele pregava, ele dizia naquela ocasião: parece que, embora cresçamos, isso mesmo, de forma numérica, nós não crescemos de forma em termos de qualidade. Parece que enquanto mais se tem evangélicos, menos evangélicos esses evangélicos são. Menos a verdade do Evangelho se evidencia na vida desses evangélicos. Esse texto ele fala que quando essa semente ela cai numa terra boa, e obviamente Jesus deseja, ao propor essa parábola, é que nós sejamos encontrados como essa terra boa, esse fruto, ele frutifica, ele vai crescendo exponencialmente, gerando cada vez mais frutos, que por sua vez vão trazer consigo mais sementes, que gerarão mais frutos, e que gerarão mais frutos, e que gerarão mais frutos, e que gerarão mais frutos. Num processo virtuoso de expansão do Evangelho, de expansão de uma verdade que muda a vida de gente como eu e você. Talvez a gente viva um tempo onde as pessoas usem camisa com dizeres gostam, colhem nos seus carros um adesivo do tipo "Foi Deus que me deu", que compartilhem o versículo do dia lá no grupo do WhatsApp, mas que ainda não entenderam as implicações do Evangelho e que não têm vivido a radicalidade de ser um discípulo de Jesus. Eu quero ainda olhar para esse texto e contemplar com você cada uma dessas situações que Jesus coloca. E a primeira dessas situações é quando ele fala das sementes que caíram pelo caminho. Verso de número 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e as comeram. E aí Jesus vai lá no verso 15 explicar o que aquela imagem representa. E ele diz: são estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Queridos, a palavra de Deus fala que o diabo existe. E essa é uma verdade que não pode ser negada. Satanás existe. Satanás existe e desde o princípio ele tenta nos afastar do propósito de Deus. Seduzindo, e aí existe um paralelo interessante, porque o que acontece no princípio é Satanás
seduzindo o ser humano para comer do fruto proibido. O fruto que não deveria ser experimentado. Mas Jesus vem nos libertar para a gente produzir o fruto do Espírito. O que Satanás vem fazer é plantar engano. A palavra de Deus vem dizer que ele é aquele que vem roubar, matar e destruir. A palavra de Deus está sendo plantada, está sendo semeada no nosso coração, na nossa vida. Mas por vezes nós ignoramos a realidade do maligno que está o tempo todo querendo roubar essa palavra do teu coração e do meu coração. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma dupla orientação aqui. A primeira orientação é: se sujeite a Deus. Você quer vencer o diabo? Se sujeite a Deus em primeiro lugar. Não tenta resolver na força do teu braço, porque você e eu, se tentarmos assim, vamos tomar uma rasteira. Você quer resistir o diabo? Você quer resistir às ações do maligno sobre a sua vida? Que o tempo todo tentam te desvirtuar, tirar você do propósito de Deus. Não permitir que essa semente penetre no seu coração. Se sujeite a Deus. Se sujeitar significa se colocar no lugar de obediência, de dependência e de submissão a Deus. E assim então resistamos ao diabo, essa conversa fiada dele desde o início. E sobretudo, o que o diabo faz é plantar meias verdades, é engano. A gente às vezes imagina o diabo como uma figura de chifre, um tridente na mão. Isso é muito caricatura. O diabo é muito mais sutil e inteligente. E ele vai tentar minar a sua vida, tentando roubar essa verdade de você, dizendo para você que você não deve confiar em Deus, por exemplo, que Deus não é confiável, que a sua esperança não pode estar nele, que você tem que tentar resolver do seu jeito. O diabo vai plantar uma inverdade no teu coração, dizendo que Deus não te ama. Há momentos na nossa vida que ele nos seduz dessa maneira, e a gente começa a acreditar que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu de nós. Esteja atento, sujeite a Deus, resista ao diabo, para que a semente do Evangelho não seja roubada. E sendo roubada, ela não germine e não frutifique. Mas Jesus segue e ele fala de uma outra questão aqui, que não tem a ver necessariamente com a ação do maligno de Satanás, mas tem a ver com uma maneira como nós temos vivido. E é importante destacar isso porque senão a gente começa a colocar tudo na conta de Satanás e a gente vai se eximindo de uma responsabilidade pessoal nossa, de um compromisso com esse Deus. Por isso Jesus vai dizer no versos 5 e 6: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Aquela semente caiu num terreno, num solo, que não permitiu que ela fosse o quê? Aprofundada. Suas raízes eram superficiais. E quando veio o sol, por aquelas raízes serem superficiais, ela não conseguia acessar as camadas mais profundas, onde ela poderia se nutrir de água. E por ela não estar, então, nas camadas mais profundas, esse sol facilmente secou. Jesus diz isso, explicando essa parábola, nos versos 16 e 17, da seguinte maneira: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra,
logo se escandalizam. Há uma outra versão que diz logo abandonam, se afastam. Citei ontem um clássico da vida devocional, que é o livro Celebração da Disciplina. E lá em 1978, Richard Foster, que é o autor desse livro, ele diz o seguinte: o mal do nosso tempo, um dos principais males do nosso tempo, é a superficialidade. A impressão que eu tenho quando eu leio a introdução desse livro é que ele está escrevendo ontem. O mal do nosso tempo, ou um dos maiores males do nosso tempo, é a superficialidade. Vivemos num tempo onde talvez nunca tenhamos experimentado, até os dias de hoje, a fartura de informações. A fartura de informações ao alcance das nossas mãos, numa velocidade tremenda. Informações sobre política, saúde, economia, esporte, religião. Sabemos de tudo um pouco, mas sabemos muito pouco de cada coisa. Sabemos de tudo um pouco, mas muito pouco de cada coisa. E isso se manifesta inclusive na nossa espiritualidade. Alguns aqui, como eu, são da época da caixinha de promessa. Toda casa de crente tinha uma caixinha de promessa. Mais novos talvez não sabem o que é, mas é uma caixinha mesmo, com vários papeizinhos ali, e ali você tinha versículos sortidos. E muita gente tinha esse hábito de acordar de manhã, de sair de casa e ali, aleatoriamente, pegava um daqueles versículos e lia. Amém, a palavra de Deus alimenta a gente, mas viver de caixinha de promessa não sustenta a vida de ninguém. Hoje nós temos caixinhas de promessa virtuais, O próprio aplicativo que muitos de nós usamos já lança diariamente um versículo. E a pergunta é: será que nós temos nos alimentado apenas disso? Será que nós temos nutrido uma espiritualidade superficial, dominical, ocasional? O fato é que, se assim vivemos, o dia que o sol vier com força, que a tempestade vier com força, nós não resistiremos. Se a nossa vida espiritual não está, e isso tem tudo a ver com o que a gente viu ontem, se a nossa vida não está profundamente enraizada em Deus, na hora que vier o sol forte, nós vamos secar. Ou como Jesus diz aqui na explicação, quando vier a angústia, porque a angústia vem, a perseguição, as situações que nos abalam, se nós não tivermos profundamente enraizados em Deus, nós nos perdemos, nós abandonamos, nós fraquejamos. Eu queria te convidar essa noite a revisitar a sua vida e pensar se de fato você tem buscado aprofundar suas raízes na presença de Deus, ou você tem vivido uma fé superficial. E quem sabe a igreja tenha se tornado meramente um espaço de convivência social, onde você encontra gente bacana, onde você encontra gente que até tem alguma afinidade com você. Mas eu quero dizer, para você encontrar essas pessoas, você não precisa ir à igreja, você pode encontrar em outros lugares. Mas quando nós buscamos ao Senhor, é porque de fato nós queremos aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E assim estarmos preparados para esse momento adverso, sabendo que se estamos alicerçados nele, as nossas raízes vão de conseguir se abastecer da água necessária, da fonte da vida, para sustentar a gente em todo e qualquer momento. Jesus, depois de falar da ação de Satanás como inimigo das nossas almas e que tenta roubar a semente do Evangelho, interferir no nosso crescimento espiritual, depois de falar sobre o perigo da superficialidade, tão presente nos nossos dias, Jesus fala sobre concorrência. Diz a palavra de Deus,
no texto que nós lemos, verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. E aí Jesus comenta isso lá nos versos 18 e 19, dizendo: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Algumas pessoas, ou se não todos, já repararam que vez ou outra eu falo do meu quintal. Você deve imaginar que meu quintal é uma coisa enorme. Não é, gente. Mas é o meu quintal, eu gosto dele. Gosto de sentar ali, ficar vendo o Bem-TV, o Beija-Flor. Eu não falei no início, mas é que eu soltei os bichinhos lá, mas eu me incumbi, preparei lá agora. Botei um comedouro numa árvore, botei bebedouro, montei uma estrutura lá, assim, tá um hotel 5 estrelas lá para o passarinho que quiser lá se alimentar. Por enquanto no bebedouro, botei um bebedouro com aquela água docinha lá, né? Por enquanto tá dando formiga e abelha. Eu espero, sinceramente, que os passarinhos apareçam. E vez ou outra eu falo disso. E a gente, logo que a gente foi morar lá, a gente queria ter árvore frutífera, e a gente plantou uma muda de jabuticaba. A nossa jabuticaba, assim, é algo maravilhoso. Ela dá umas 6 jabuticabas por ano. Umas 3 a minha sogra passa lá e rouba antes de eu comer, é verdade. Ela está ali admitindo. E as outras 3 os passarinhos acabam comendo. Eu acho que até hoje, eu estou morando lá há 5 anos, eu devo ter comido umas 3 jabuticabas. E aí a gente plantou, e Luísa, cheia de boas intenções, o que ela fez? Em volta da jabuticaba, ela plantou um monte de florzinha bonitinha assim, né? Ficou bonito. Só que aquilo era um problema, porque a jabuticaba não crescia. Porque tinha o quê? Concorrência. As flores estavam lindas e a jabuticaba fraquinha, quase sem folha. Porque tinha concorrência. Porque tinha outras coisas disputando o espaço daquela mesma terra onde aquela jabuticabeira deveria estar extraindo a sua energia. E aqui Jesus fala da figura dos espinhos, que surgem naquela ilustração como algo que concorre com aquela planta. E vão sugando a sua energia, vão sufocando ela. Queridos, a nossa vida anda sufocada de muita coisa. Tem muita coisa sufocando a nossa vida. E eu estou aqui longe de querer julgar você, mas eu falo a partir do que eu experimento na minha vida e a partir daquilo que eu vejo das pessoas com quem eu convivo. Nós nos ocupamos com tanta coisa. E mais do que nos ocupamos, nós nos preocupamos com tanta coisa. E isso suga a nossa energia. Não é sem razão que Jesus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas o quê? Serão acrescentadas. O problema é que essas outras coisas ganharam uma proporção enorme na nossa vida. E por vezes nós não crescemos espiritualmente porque nós estamos aqui envolvidos, como Jesus fala, os muitos cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições. Os valores desse mundo vão nos corroendo, nos corroendo, nos corroendo. E aquilo que é importante, aquilo que é vital, vai sendo sufocado. Gabi, minha filha, chegou triste em casa esse dia da escola. Depois ela vai brigar comigo, mas eu já falei também, não tem problema. Porque ela juntou um dinheirinho e comprou uma garrafinha bonitinha de beber água e levou para a escola. E aí, lá no primeiro dia que ela levou, algum coleguinha esbarrou, a garrafinha bateu no chão e quebrou. E ela voltou com a garrafa rachada para casa e triste. E eu tive a oportunidade de sentar com ela um pouquinho e falar sobre aquilo que realmente tem valor.
E tive a oportunidade de, naquela situação do dia, mostrar para ela que muitas vezes a gente dá valor a coisas que não tem tanto valor. É uma garrafa. Você compra um carro. Um dia eu estava falando isso com o Léo, a gente estava batendo papo. Troquei de carro recentemente. Eu estacionei em algum lugar, quando eu voltei, meu carro estava com um arranhão assim. Não sei, alguém passou com alguma coisa, não parece que foi maldade, mas algum descuido e arranhou. E eu lembro que a gente estava conversando isso ali, ele falou assim, tem hora que é até bom isso, porque a gente já desapega logo de cara. Eu falei, foi ótimo, gostei da sua explicação. Gostei da sua explicação. E ele consolou meu coração, ele consolou, o que ele falou consolou meu coração. Eu falei, já arranhou mesmo. Está arranhado agora. Meu carro estava imundo essa semana. Eu lembrei disso essa semana. Meu carro estava imundo essa semana. Aí quando eu vi previsão de chuva, eu falei, é hoje que eu vou lavar o carro. Tirei da garagem, botei na área assim que chovia direto. Vim com o carro limpinho. 0,800. A gente vai dando valor a coisas que absolutamente não têm valor e a gente vai se ocupando com tantas coisas e aquilo que é fundamental vai sendo sufocado. E qual é o problema disso tudo, gente? O problema disso tudo é que seja pela ação de Satanás, seja pela nossa superficialidade, seja pelas coisas que sufocam a nossa vida, isso vai tornando a nossa vida infrutífera. E se a nossa vida é uma vida infrutífera, ela não produz fruto. E se ela não produz fruto, ela não traz consigo o quê? Semente. Que vai gerar o que pode gerar mais fruto. Mais fruto. Se nós queremos resistir a Satanás, nós precisamos definitivamente nos sujeitar a Deus. E sujeitar-se a Deus é assumir uma vida de fé e de obediência. De fé, de confiança e de obediência. Se nós queremos sair desse espaço da superficialidade e enraizarmos cada vez mais profundo na presença de Deus, a gente precisa dinamizar a nossa vida devocional. A gente precisa levar a nossa vida devocional a sério. E se nós queremos sair desse espaço de concorrência, onde as coisas ocupam a nossa vida, e vai sufocando, e as coisas de Deus vão sendo colocadas em segundo plano, o que a gente precisa é de vida santificada. Santificar é separar. É pedir a Deus, Senhor, faz uma poda na minha vida. E tudo que for daninho à minha existência, tudo que tem minado a minha energia espiritual, a minha saúde espiritual, o Senhor vai tirando, o Senhor vai limpando, o Senhor vai ceifando, para que eu possa, então, ser como essa terra, como essa planta plantada nesse terreno fértil, essa terra boa. Agora, uma terra ela não é boa simplesmente, mas uma terra boa ela é uma terra que é cuidada, que é tratada. E talvez hoje seja um dia de Deus passar um arado na sua vida. Revolver a sua vida. Quem sabe seja tempo de Deus futucar essa terra que é a nossa vida, para que a gente volte a ser frutífero. E esse é um processo incômodo, desconfortável, mas necessário. De tempos em tempos o agricultor tem que ir lá naquela terra e passar o arado, limpar as impurezas, revolver aquela terra. Quem sabe você tenha se tornado uma terra árida, seca. Por isso olha o Senhor nessa noite dizendo, derrama do teu espírito na minha vida. Me renova, Senhor. Um derramar do teu espírito. Gerando vida na minha vida, gerando em mim um terreno fértil, um terreno que produza frutos, que por sua vez levem sementes que produzam mais frutos. Eu queria terminar propondo mais uma pergunta para a gente pensar nessa noite. Até nas marquises e paredes das construções sementes germinam.
Porque em nós, muitas vezes, nada se produz. Vamos orar? Queria convidar o pessoal do Ministério do Louvor que já se colocasse, por favor, aqui à frente. Até nas marquises e paredes das construções, sementes germinam. Porque em nós, muitas vezes, nada se produz. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria te convidar a pensar sobre o que tem sido produzido através da sua vida. Talvez Satanás esteja furioso, ou muita certeza que você está aqui não é do agrado dele. Tudo que te aproxima de Deus desagrada ele. Mas eu quero te lembrar que existe um Deus que te ama, um Deus que se importa com você, um Deus que tem planos na sua vida, de um Deus que é maior do que qualquer ação satânica. Ele é Deus. Sujeite-se, pois, a Ele e resista a Satanás, para que a semente do Evangelho não seja roubada da sua vida. Talvez o que mais te aflige seja a superficialidade. Você se tornou um leitor de manchete de jornal. Você se tornou uma pessoa que espiritualmente também se acostumou com as porções dominicais apenas. Ou se contentou em ter toda a tua leitura bíblica, talvez seja o versículo que aparece lá no seu aplicativo toda manhã. Deus está te chamando para mergulhar na imensidão daquilo que Ele tem para nos oferecer, para que você crie raiz. Ou ainda pode ser que a sua vida esteja sufocada e Deus está te chamando a repriorizar, a colocar Ele e os planos dele em primeiro lugar, crendo que as outras coisas vão ser acrescentadas. E aí, queridos, é um processo natural, lindo de Deus na nossa vida quando isso acontece. Porque aí essa semente ela cai numa terra fértil e ela vai produzindo a 30, a 60, a 100 por 1. A nossa vida se torna uma vida contagiante, uma vida que propaga desse Evangelho, que vai cair em outros terrenos e que frutificarão também. Que coisa maravilhosa. O Evangelho chegou até os nossos dias porque teve gente que levou isso a sério. Porque teve gente comprometida com Deus, que buscou ter vida santa. E por isso essa semente foi sendo propagada. E a pergunta que fica é: as próximas gerações, que semente vamos deixar? Que legado nós vamos deixar para eles? Amamos o Senhor, na certeza de que o Senhor nos amou primeiro. E se lá no Éden, nós, junto com Adão, nós partilhamos do fruto proibido, nós queremos dizer nessa noite que uma vez libertos pelo Senhor, uma vez que o Senhor tenha aberto a porta da nossa gaiola, nós queremos viver essa liberdade na Tua presença, produzindo o fruto do Espírito, Senhor. E se em nós, ó Deus, algo tem agido de modo a dificultar isso, criando empecilhos, Senhor, que seja o Senhor agir como Deus libertador mais uma vez nessa noite, calando toda a intenção de Satanás em minar o Evangelho. Porque se por um lado
o diabo vem plantar mentira. O Senhor é aquele que se apresenta como uma verdade, Senhor. E nós queremos viver na verdade. Se nós temos vivido uma vida superficial, Senhor, que nesses dias o Senhor nos leve a uma tomada de atitude, Senhor, de modo a buscarmos uma vida mais profunda e intensa com o Senhor, restaurando a paixão no nosso coração. O desejo da gente não se contentar com encontros pontuais, ocasionais contigo, mas que seja o nosso maior anseio estar, viver, mergulhar na tua presença, Senhor. Inunda a nossa vida, Pai. Nos faz pessoas mais profundas, Jesus. E ainda, Pai, nos dê a lucidez e a visão exata de como temos vivido a nossa vida. E se algo tem concorrido, Pai, de modo a sufocar a semente que um dia o Senhor plantou no nosso coração e que tem impedido o nosso crescimento espiritual, que caia por terra hoje, Senhor. Amém. Que haja uma poda santa na nossa vida, Senhor, para que a gente continue crescendo com vigor e assim produzindo fruto que levará semente, que produzirá outros frutos e outros frutos e outros frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.